Eu estava sentado na estação esperando o meu trem, mexendo calmamente no celular. Alguns alarmes começaram a tocar, algumas pessoas aí em meu redor começam a correr para fora da estação. Ao longe deu para ver um vagão de trem em chamas que se dirigia à estação. Eu me mantive sentado observando. Quando o vagão chegou, a porta foi destruída por chamas e uma criatura em formato de caveira flamejante saiu do vagão. A criatura era um infernal. Um grito alto pode ser ouvido atrás de mim. Eram os bombeiros especiais do 8º Batalhão. Eu estava a 10 metros da criatura que, ao notar minha presença, começou a carregar uma bola de fogo na mão, tentando me atacar. Ele lançou a bola de fogo em alta velocidade. O batalhão de bombeiros tentou chegar até mim, mas estavam longe demais. A bola de fogo me atingiu em cheio no peito. Uma explosão de chamas. Uma fumaça cobriu meu corpo. O batalhão de bombeiros achavam que eu estava morto, pois a explosão mataria alguém que não estivesse usando proteção. Mas a fumaça se dissipou. Eu estava em pé olhando pro. Acreditavam, estava vivo com um buraco enorme no corpo, com uma expressão séria no olhar. Eu caminhei lentamente até o infernal, que tentou me atacar com um soco na lateral do rosto. Quando me atingiu, meu rosto se deformou. A mão do infernal começou a derreter. Ele deu um salto para trás, então meu rosto voltou ao normal. Eu continuei andando. O buraco em meu peito tinha se regenerado. Antes que eu pudesse atacar, o batalhão de bombeiros consegue me imobilizar e também o executar com um dispositivo que abriu um buraco no peito do infernal com um ataque rápido e certeiro. Depois disso, eu tomei um esporro deles por enfrentar um infernal sem preparo. Depois disso, eu continuei meu caminho e cheguei na instalação de corpo de bombeiros. Eu entrei e fui direcionado à sala do capitão. Quando chegamos, um menino com a aparência de ter a mesma idade que eu estava lá. O tenente se sentou. Então o capitão nos apresentou um ao outro. Nós nos cumprimentamos. Então tudo seguiu exatamente como o anime. Eu e o Shinra estávamos no quarto de boa até o alarme tocar. Um infernal tinha aparecido. Eu e o Shinra nós trocamos o mais rápido possível. A minha roupa não era preta, era branca com a palavra justiça escrita atrás. E então fomos para a localidade do infernal. Quando adentrarmos a fábrica, uma parede de chamas está à nossa frente, mas antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, eu atravessei a parede de chamas. O capitão deu um grito me mandando esperar, mas eu não dei ouvidos e continuei. Do outro lado tinha um infernal que, ao me perceber, tentou me dar um chute no rosto, mas ao me atingir, sua perna derreteu antes que ele pudesse fugir. Com a minha outra mão, que estava transformada em líquido grosso vermelho e muito quente, com um soco eu perfurei o peito do infernal, fazendo uma pequena explosão de chamas. O infernal começou a desintegrar. Quando olhei para trás para ir embora, o 8º Batalhão estava me observando. Eu me aproximei e disse: "O que foi? Vamos, já acabamos por aqui." Nós saímos para fora e fomos aplaudidos pelas pessoas. Então voltamos à instalação dos bombeiros. No dia seguinte, o Arthur chegou. Ele e o Shinra estavam treinando. Eu estava assistindo junto da Maki Dairis. O tenente nos disse que eu, o Shinra e o Arthur vamos lutar contra a Maki. Nós nos posicionamos, mas antes do início, a Maki pergunta: "A propósito, Sakazaki, como funciona suas chamas?" "Eu não controlo chamas", respondi. Todos ao redor olharam para mim confusos. Então continuei: "Eu crio, controlo e transformo o meu corpo em magma." Todos ao redor olham confusos. Então, para mostrar, eu transformo meu braço esquerdo em magma. "O que é magma?" perguntou Arthur, apontando para mim sua espada. "Magma são rochas vulcânicas derretidas que chegam a temperatura de 1200 graus. Eu posso controlar e me transformar em magma." "Então esse é o poder do deus da destruição que me falaram." "Realmente tenebroso", pensou o tenente. "Então você pode ser o primeiro da 4ª geração." Nenhum poder que já foi documentado o usuário podia se transformar. Os da 1ª geração são os infernais, os da 2ª controlam chamas, os da 3ª criam chamas, mas nenhum se transforma. "Eu acho que você é o primeiro da 4ª geração", disse Maki em empolgação. "Então vamos lutar", disse Shinra com muita. "Nós três nos preparamos para lutar contra a Maki." O Shinra avançou tentando atacar, mas a Maki desativou as chamas do Shinra e o jogou do prédio. Depois o Arthur foi para cima, mas rapidamente foi ao chão. Quando eu avancei contra ela transformando meu braço em magma, ela tentou controlar o magma, mas não conseguiu. Quando eu estava a 3 metros dela, o tenente grita: "Parem!" Eu parei de correr e olhei pro tenente: "Já chega por hoje."
Disse ele a Maki, questionou dizendo que ainda nem havia começado. O tenente olhou para ela com uma cara séria. A Maki entendeu na mesma hora. Nós entramos para dentro e o resto do dia nos treinamos com armas contra infernais. Eu não treinei porque eu podia atirar bolas de magma, então eu não precisava de equipamentos para combate a longa distância. Até o alarme tocar, um infernal tinha aparecido. Nos prontamente colocamos nossos uniformes, fomos até a localização do infernal. Um grande número de pessoas próximas. O capitão foi falar com os bombeiros na porta. Uma garota chorava sentada no meio-fio. Era a filha do homem que se transformou em um infernal. Quando o capitão terminou de falar com os bombeiros, nós preparamos para entrar na casa que o infernal estava. Quando entramos, nos deparamos com um infernal sentado sem fazer nada. Rapidamente o Arthur eliminou ele. Quando fomos sair, uma poeira negra começou a cobrir a sala e em um piscar de olhos uma explosão foi criada. A casa em que estávamos começou a desabar. Nós rapidamente saímos de lá. A partir daqui foi igual anime. Hoje é o dia dos jogos dos bombeiros, todos estávamos animados. Eu estava sentado em um banco esperando o início dos jogos, mas dava para sentir muitas pessoas olhando para mim, mas não dei importância. Nós fomos chamados para perto de uma instalação onde seria o cenário de incêndio simulado. Depois da explicação de como funciona os jogos, foi dado início à partida. Eu transformei minhas pernas em magma e fui deslizando rapidamente pelo chão até chegar no prédio. Shinra foi voando e chegou antes de mim. Eu transformei meu corpo inteiro em magma e atravessei a parede. Entrando pelo prédio, comecei a andar, mas não via ninguém. Subi as escadas, mas não havia absolutamente ninguém. Comecei a ouvir explosões vindos do andar de baixo, como se estivesse alguém lutando. Então comecei a derreter o chão para ir pro andar de baixo, mas quando cheguei vi o Shinra, o Arthur e a Tamaki voando em direção ao teto. Então faíscas começaram a aparecer no ar. Uma gigantesca explosão aconteceu, desmoronando a estrutura em cima de mim. O Shinra e os outros saíram da instalação a tempo. Quando o Shinra foi ao da instalação que estava pegando fogo, ele informou isso ao capitão e aos outros bombeiros que estavam montando uma equipe para me resgatar. Quando eles estavam quase entrando na instalação em chamas, de dentro dos escombros começam a sair líquidos do espesso que o Shinra logo percebeu que era magma. Ele gritou: "É o Sakazaki!" Ele gritou apontando pro magma. Então os bombeiros começam a se aproximar. O magma no chão começa a se acumular. E então, depois de todo o magma se acumular, ele toma a forma do meu corpo, que é o da imagem. Então eu começo a andar em direção aos bombeiros, que estavam espantados por eu ter aparecido daquele monte de magma. Nós conversamos. Então nós voltamos ao 8º Batalhão Team Skip. 4 dias a irmã foi sequestrada. Então nós do 8º Batalhão fomos resgatar ela, enquanto todos do batalhão foram para dentro do 5º Batalhão. Eu fiquei em cima de um prédio abandonado um pouco afastado. Então chegou a hora do meu ataque. Eu transformei meus braços em magma. Então comecei a disparar bolas de magma no 5º Batalhão que pareciam meteoros. O meu ataque era mais para distrair os inimigos, só que era atingido pelo magma, derretia no mesmo instante. Depois alguns disparos eu me preparei para ir para o chão, mas uma voz veio de trás de mim. Quando olhei, um cara que era compatível com a descrição que o Shinra deu, que controla uma poeira explosiva. "O que você quer?" perguntei a ele. "Nossa, bombeiros atacando outros bombeiros." "Que joguinho interessante." Ele disse isso com um sorriso no rosto. Eu me aproximei dele até ficar a 6 metros dele. Então ele continua: "Você sabe o que é um Adola Burst?" Ele fala isso acendendo um cigarro. "Nunca ouvi falar", respondi ele com um olhar sério. Então ele explicou o que é o Adola Burst, mas antes que eu pudesse responder, uma poeira negra começou a me rodear. Então quando olhei para ele, percebi que ele desapareceu. Então a poeira negra explodiu, me jogando do prédio, que tinha 15 andares. Então eu caí no chão com tudo, mas consegui me regenerar. Então comecei a andar para voltar pro 8º Batalhão. No dia seguinte eu expliquei o que aconteceu comigo e também teve a festa para comemorar o treinamento do 8º com o 5º Batalhão, que foi só um disfarce para os membros do 5º Batalhão não suspeitarem. Nos dias seguintes eu, Shinra e o Arthur fomos nos infiltrar no 1º Batalhão. Ao chegarmos vimos uma igreja gigante que era a instalação do 1º Batalhão. Ao entrarmos na área principal, um cara com cabelo azul e fones de ouvido que falava estranho nos levou até onde o capitão estava, que era a grande catedral.
final depois de uma conversa o Shinra desafiou o capitão. A luta aconteceu igual ao anime, mas eu não lutei porque estava com preguiça. Então com o Shinra e o Arthur apanhando do capitão, e também a partir daqui tudo foi igual ao anime. Na luta do Shinra contra o tenente do 1º batalhão que transformava as pessoas em infernais, eu não participei pois estava longe, então não vi a luta. Uma aliança entre o 1º, 5º e 8º batalhão foi formado, então eu, o Shinra e o Arthur voltamos ao 8º batalhão. Time Skip 7 dias. Hoje é a reunião de todos os batalhões de bombeiros especiais, mas